Olá, tudo bem? A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, meus amigos e amigas e irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor possa estar com todos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando, guardando, capacitando cada um de vocês para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Amados, trouxe aqui os textozinhos bíblicos para poder estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos deu uma autoridade, então nós temos que obedecê-lo, ser fiel e levar o Evangelho de Jesus Cristo com grande amor e carinho. Porque, amados, tem muitas pessoas que necessitam, eu necessito e tem muitos que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Muitas pessoas não conseguem ir à igreja, muitas pessoas não conseguem sair de casa, mas no nome de Jesus Cristo eu estou postando esses vídeos para a honra e glória do nosso grandioso Deus. Amém? Para que as pessoas possam estar meditando, podendo ver em suas casas, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio na palavra de Deus, eu creio no Jesus Cristo de Nazaré, que esta mensagem está alcançando muitas pessoas, não para a minha honra e não para a minha glória, mas sim para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, e não esqueçam de se inscrever lá no YouTube, no canal lá, Manuel Jesus. Tem muitos vídeos, segunda, quarta, sexta e sábado, e também ao domingo. Eu estarei compartilhando os vídeos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E não esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo diariamente as notificações, amém? Da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, o textozinho bíblico está maravilhosamente abençoado, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela já se encontra aberta neste momento. E, amados, eu quero estar compartilhando um pouco, falando um pouco sobre o pecado. O que ocasionou o homem, o que motivou o homem e a mulher a desobedecer à ordem de Deus? Mas Deus ele já tinha um plano de salvação, que era o próprio Jesus Cristo. Antes de Satanás ser expulso dos céus, antes de Satanás se rebelar, se revoltar contra Deus, se revoltar contra Jesus lá no santuário celestial, Jesus e o próprio Deus, eles já tinham um plano de salvação para mim e para você e para toda a humanidade. Amém? Glórias a Deus. Amado, Deus é fiel, Deus ele é maravilhoso, Jesus Cristo é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Amado, o textozinho bíblico está começando, iniciando no livro de Gênesis, de capítulo 2, de versículo 16 ao 17. Amém? O primeiro texto diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados, Deus ele formou o ser humano perfeito. Deus ele formou o homem perfeito. Deus ele formou a mulher perfeita, amados. Mas infelizmente o pecado, infelizmente o inimigo, ele é astucioso. Satanás ele é esperto, ele é astucioso. E ele foi lá no jardim do Éden para poder tentar Adão e Eva, fazendo com que eles dois viessem desobedecer uma ordem, uma autoridade divina. E eles desobedeceram, mas Deus, ele, antes de eles desobedecerem, Deus ele deu uma ordem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, ou seja, foi o Senhor Deus que deu a ordem. Não foi eu, não foi o homem, não foi outra pessoa. Foi o Deus maravilhoso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus ele deu uma ordem. Deus ele falou: filho, não coma, não me desobedeça, porque no dia em que você desobedecer, no dia que você não dá ouvidos à minha voz, você vai morrer, você vai ficar sujeito à morte. Então a ordem veio de Deus. Deus ele deu uma ordem para que eles não desobedecessem a palavra de Deus, não desobedecessem uma ordem, uma autoridade. Foi o próprio Deus que deu. Não foi o ser humano, não foi o homem, foi o próprio Deus, um ser que nunca falha e nunca falhou. Mas, infelizmente, os nossos pais estavam ali no jardim do Éden, mas também estava ali o inimigo, Satanás, estava ali
lançando a sua armadilha para tentar fazer com que eles viessem desobedecer a autoridade divina. E eles desobedeceram. Mas Deus, ele é maravilhoso, querido, minha querida. Como eu falei antes, Deus, ele já tinha um plano de salvação estabelecido desde a fundação do mundo, para mim e para você e para toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Jesus Cristo, ele é fiel. O Espírito Santo, ele é fiel, amados. Dê glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. E no versículo 8, 9 e 10 do capítulo 3 de Gênesis vai nos falar que depois que eles pecaram, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por detrás da árvore. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, ou seja, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e estava nu, e tive medo, e me escondi. Amado, o pecado faz com que nós venhamos se esconder de Deus. A Bíblia diz que ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão e Eva, antes de pecarem, antes de desobedecerem a ordem de Deus, ou seja, desobedecer a ordem divina, eles conversavam com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele conversava com o próprio Deus, amado, face a face. Deus todo dia estava lá no jardim conversando com Adão, conversando com Eva. E a Bíblia diz que na viração, ou seja, no final da tarde, Deus foi procurar o homem e a mulher, mas eles tiveram medo, ouviram a voz de Deus e se esconderam. Por que eles tiveram medo? Porque eles tinham pecado. Eles pecaram, deixaram de ouvir a voz de Deus e ouviram a voz do inimigo, ouviram a voz de Satanás. O inimigo, ele sempre quer atingir Deus de alguma forma, e ele fazendo com que nós desobedecemos a Deus, ele atinge Deus. Amados, mas deixa eu te falar, que Deus não é atingido, querido. Deus, ele apenas permite que ele faça algo para nós se chegarmos a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem um poder nas mãos. Deus, ele tem um poder nas mãos agora, neste momento, de converter toda a humanidade a ele. Deus, ele tem o poder de fazer com que as pessoas venham adorar em espírito e verdade somente a ele. Deus, ele tem o poder nas mãos de fazer novamente tudo ficar perfeito, como era no início da criação. Mas ele, amado, nos dá um livre-arbítrio. Deus, ele não força. Por isso que isso acontece. Porque Deus, ele respeita as nossas decisões. Deus, ele respeita as nossas escolhas. E muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas e sofremos consequências. Porque a Bíblia vai continuar falando que depois que Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, deixaram de ouvir a voz de Deus e ouviram a voz de Satanás, ouviram a voz do maligno, eles, amados, morreram. Eles morreram espiritualmente e foram expulsos do jardim. Perderam o privilégio de viver eternamente. Naquele momento o pecado, por isso que a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o próprio Deus. Por quê, amado? O pecado encobre o rosto e faz separação entre nós e Deus, amados. Existe um abismo entre nós e Deus. Mas nós vamos ver ao decorrer do estudo que nós temos um intercessor. Hoje nós temos um livre acesso para se chegar a Deus, através de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que veio a este mundo dar a vida por mim, por você, por todos nós, pecadores, falhos, cheios de defeito, imperfeito que nós somos, mas Ele nos amou, um amor, amados, incomparável. Esse amor não tem limites, esse amor é infinito, o amor de Deus por cada um de nós. Depois que Ele criou o homem, criou a mulher, perfeitos, seres perfeitos, mas ali estava o inimigo, furioso para tentar atingir Deus de alguma forma, e ele conseguiu. Mas, amados, Deus, porque Deus, ele permitiu que aquilo ali acontecesse, porque Deus, antes de visitar Adão e Eva na viração do dia, como a Bíblia fala, Deus, ele estava lá no santuário, estava nos céus, e ele viu Satanás naquele momento se aproximando deles.
E Deus ele permitiu, querido. Sabe por quê? Porque ele já tinha um plano de salvação, que era Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E continuando o estudo bíblico, diz que Deus ele deu uma ordem a Adão e Eva. E Adão e Eva desobedeceram, ou seja, Eva desobedeceu primeiro e levou com que Adão desobedecesse também. E eles ficaram sujeitos à morte, ou seja, eles perderam a imortalidade. Naquele momento, eles perderam, ou seja, ali naquele momento, iniciou-se a separação entre Deus e o ser humano, depois da queda de Adão e Eva. É muito bom, amados, nós estar estudando, pedindo direção, sabedoria ao Espírito Santo que Ele vai nos dar. O Espírito Santo nos capacita, querido, querida. Ei, Deus é fiel. E continuando, em Gênesis capítulo 3, de versículo 21 ao 24 nos diz, continuando, depois que Adão e Eva pecaram, depois que Deus ele foi lá entre o jardim conversar com Adão e Eva, e eles se esconderam da presença de Deus, e agora acontece um ato, amado. O primeiro animal é morto. O primeiro animal ele é morto, oh aleluias. Deus ele teve que matar um animal, meu querido, para cobrir a nudez de Adão e de Eva, como vai dizer o texto bíblico. É bom, é interessante nós meditarmos na palavra de Deus. Nós temos que meditar, querido, querida, Deus ele é fiel. E o texto bíblico continua dizendo: e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ou seja, fez o Senhor Deus, ou seja, Deus ele teve que matar um animal para poder retirar a pele e fazer roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Porque depois que eles pecaram, eles viram que estavam nus e se envergonharam e se esconderam para que Deus não visse eles daquela forma. Você vê que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus ele é fiel, amados, mas ele está de braços abertos. Amém? E continuando o versículo 22 do capítulo 3 diz: então disse Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso, o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se removia para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, você veja o que acarretou-se depois do pecado, depois da desobediência de nossos primeiros pais, nosso primeiro pai e nossa primeira mãe, que foi Adão e que foi Eva. Depois que eles desobedeceram a ordem divina, eles foram expulsos do jardim. Eles perderam o privilégio de estar no paraíso, comendo, desfrutando do melhor que Deus tinha preparado para ele e para nós também, amados. Nós seres humanos, nós não fomos feitos para morrer, mas por causa do pecado, amado. A própria Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, porque Ele é maravilhoso. Deus ele é fiel. Oh, aleluias. E depois que Adão e Eva pecaram, amados, eles foram expulsos. E Deus colocou querubins na frente do jardim, fazendo a proteção, para que eles não entrassem e não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Porque ali tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles conheceram a árvore do conhecimento, ou seja, eles desobedeceram a ordem de Deus. E Deus agora expulsou eles do jardim, para que eles não comessem e não tivessem conhecimento da árvore da vida e vivessem eternamente. E Deus agora expulsou eles daquele jardim e colocou anjos e colocou uma espada que se movia para um lado e para o outro, para não permitir com que eles entrassem no jardim. E hoje, amados, nós somos separados. Nós estamos distantes de Deus por causa do pecado. Hoje o pecado faz separação, vindo do passado. O pecado nos separa do amor. O pecado ele faz separação entre nós e Deus. Mas o amor de Deus ele é infinito. O amor de Deus ele é tão grande
que usou o seu próprio Filho para resgatar a humanidade perdida. Deus, ele é fiel. Amados, e nós vamos agora para Isaías, de capítulo 59, de versículo 2 e versículo 3. Amém? Glória a Deus. O que vai nos dizer Isaías, capítulo 59, de versículo 2 ao versículo 3. Amém? A palavra do Senhor é maravilhosa. E diz Isaías 59, versículo 2 e versículo 3, e diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Olhe, está vendo o que a Bíblia nos diz? Em Isaías 59, versículo 2, nos diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, os nossos pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus. É o nosso pecado, amado, a nossa desobediência, muitas das vezes as nossas escolhas erradas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porque a própria Bíblia diz que Deus, ele não habita em trevas, Deus, ele habita em luz. Ou seja, por isso há uma divisão entre nós e Deus. Mas glória a Deus, que nos dá a vitória. Nós vimos que Adão e Eva desobedeceram a ordem divina, que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Nós vimos aqui em Isaías 59, de versículo 2 e versículo 3, que o pecado faz separação entre o ser humano e entre Deus. Há uma divisão, amados, porque faz separação. É a Bíblia que nos diz. É a Bíblia, é a palavra de Deus, amados. É o próprio Deus falando, porque foi Ele que falou aos seus profetas no passado, para que eles escrevessem e nós estivéssemos hoje com a Bíblia, a palavra de Deus, em nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Mas, amados, Deus, ele é tão fiel, Deus, ele é tão maravilhoso, que nós vamos agora para... A Bíblia diz que nós temos que meditar um pouquinho aqui e um pouquinho ali sobre o mesmo assunto. E aí nós vamos entender a palavra de Deus em nossas vidas. E nós vamos para Mateus 24. Mateus 27, de versículo 51 ao 53. Amém? Glória a Deus. Mateus 27. Glória a Deus, que vai nos dizer. Mateus 27, de versículo 51 ao 52 só. Amados, nós vimos que Adão e Eva desobedeceram a ordem divina. Nós vimos que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas, amados, veio uma pessoa muito importante, uma pessoa, um ser maravilhoso, um ser que não tinha pecado, um ser humano que nunca falhou, um homem igual a mim, igual a você. Agora deixou o seu lar e veio a este mundo para nos dar a vida a você, e dar a vida a mim, e dar a vida a toda a humanidade. E vai nos falar que: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Amados, olha só o propósito de Deus com a humanidade. O pecado, a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre nós e Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva desobedeceram uma ordem divina. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio a este mundo dar vida a mim e a você. Mas glória a Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre nós e Deus. Mas hoje existe um intercessor. A Bíblia diz que: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Amém? Olha o poder de Deus. Amados, olha o poder de Jesus. Você já parou para pensar, meu querido, minha querida, no poder de Deus? Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Amém? Olha o poder de Deus. Ou seja, o véu se rasgou de alto a baixo, tremeram-se as rochas, abriram-se os sepulcros,
E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, como provas reais e vivas que Jesus Cristo tem autoridade e tem o poder. E hoje, amados, nós temos um livre acesso para com Deus, através de Jesus, porque o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E hoje não é preciso mais sacrifícios de novilhos, sacrifícios de cordeiros para remover pecados, porque a própria Bíblia diz que aqueles sacrifícios não removiam pecados definitivamente, mas o que removia e o que remove pecados é Jesus Cristo. E hoje, amados, nós temos um livre acesso. Depois que nossos pais desobedeceram, foram expulsos do jardim do Éden, nós ganhamos um livre acesso através de Jesus Cristo para podermos estar conversando com o próprio Deus. Jesus hoje é nosso advogado. Jesus hoje é o nosso intercessor. Como nós vamos ver lá, primeiro nós vamos para Atos, para garantir, para provar e mostrar para vocês em que Jesus ele subiu aos céus. E nós vamos lá depois para 1 João, ver que hoje ele é o nosso advogado, amém? Vamos para Atos, de capítulo 1, de versículo 3, amém? Glória a Deus. Atos capítulo 1, de versículo 10 e versículo 11 diz: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como viste subir. Amados, a Bíblia está falando que foi unicamente Jesus só elevado aos céus. A Bíblia não está falando que foi outras pessoas aos céus. Foi só Jesus aos céus. Foi Ele, amados. Ele veio a este mundo, Ele morreu por mim e por você. Jesus, Ele ressuscitou. E depois de 40 dias de ressuscitado, Ele foi elevado aos céus. E hoje nós vamos ver em 1 João capítulo 2, de versículo 1 ao 2, que garante que nós temos um advogado, um intercessor, que intercede por mim, por você e por todos. Amém? 1 João de capítulo 2, de versículo 1 ao versículo 2 nos diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Glória a Deus. Então aqui está dando uma prova concreta, uma prova viva, que Jesus é o único advogado. Jesus é o único que intercede por mim e intercede por você 24 horas, sem cobrar nada. Ele é o único. Veja, prestem atenção o que diz 1 João, de capítulo 2, de versículo 1 ao versículo 2. Filhinhos, ou seja, ele já está chamando nós de filhinhos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O único advogado que nós temos hoje, lá no santuário celestial, lá nos céus, intercedendo por cada um de nós, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que eu falo, amados, depois que o homem, antes de o homem pecar, Deus ele já tinha um plano de salvação. Deus ele já tinha tudo planejado, amados. Deus ele já tinha tudo em mente. Deus ele falou, já imagino eu. Deus ele falou, vamos lá meu filho, nós vamos formar, vamos criar o universo, vamos fazer os céus, vamos fazer a terra, vamos criar os animais, vamos fazer o homem, vamos fazer a mulher. Eles vão me desobedecer. Satanás ele foi expulso daqui e caiu lá no jardim do Éden, ou seja, caiu lá na terra. Ele vai tentar Adão vai tentar a Eva, e eles vão desobedecer a minha voz, vão desobedecer a minha ordem. Mas eu já tenho um plano, meu filho, que é você. Tudo isso vai acontecer, mas você vai descer lá
você vai passar por todo o sofrimento. Você vai mostrar que o ser humano, você vai mostrar que o homem é capaz. Você vai mostrar para remover pecados. Não precisa cordeiro, não precisa sacrificar animais, não precisa sacrificar filhos. O único sacrifício vai ser o seu. Vai lá agora. Mostra para aquele povo que você é o próprio Deus. Você se fez carne e vai habitar no meio deles. E vai morrer, vai ressuscitar ao terceiro dia e vai subir aos céus. E vai interceder por cada um deles. Porque é a palavra de Deus que nos diz. Amados, é maravilhoso. Querido, querida, é maravilhoso. Meditem na palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Se você tiver um tempo, meditem. Compre uma Bíblia. Se não puder comprar, querido, querida, baixe no celular. Vá lá no aplicativo, no Play Store, e baixem a Bíblia Sagrada e comecem a meditar. Baixem a Bíblia em áudio que vocês vão estar ouvindo. Se não tiver um hábito de ler, baixem a Bíblia em áudio que vocês vão estar ouvindo a palavra de Deus. Deus, ele é fiel, amados. Tirem tempo para Deus, porque Deus, ele tem tempo para nós 24 horas. E às vezes nós não temos tempo para Deus. E Deus está de braços abertos falando: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, eu tenho um advogado, Jesus Cristo. Ele te perdoa, ele te cura. Agora ele só não quer que você fique desobedecendo todo o tempo, porque ele quer que nós sejamos perfeitos. Ele quer que nós venhamos ser instrumento de verdade. Ele quer que nós venhamos ser pessoas que adorem em espírito, adoradores em espírito e em verdade. Amados, Jesus abençoe a todos. Que o Senhor Deus, com o teu infinito amor, com a tua infinita graça, abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? E não esqueçam de se inscrever lá no canal, lá no YouTube. Amados, é maravilhoso. Vocês vão ter palavras maravilhosas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Lá está Manuel Jesus. Acione lá, inscreva-se no canal para poder estar recebendo mais da palavra de Deus. E não esqueçam de tocar no sininho para estar diariamente recebendo as notificações para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o modo, amado, de estar compartilhando a palavra de Deus. Amém? Não quero crescer, não quero ter dinheiro muito, não quero ter carro importados, amados. Eu só quero ter a unção, sabedoria de estar pregando, falando do amor de Deus para vocês. Esse é o importante. Um dia, quando eu descer para a sepultura, eu quero ir alicerçado, sabendo que Cristo vai voltar e vai ressuscitar não só a mim, como vocês, e vai nos levar para morar no céu. Esse é o nosso maior tesouro, juntar tesouros nos céus. Amém? Onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não roubam. Amém? Lá está o nosso maior galardão, lá está o nosso tesouro. Amém? Glória a Deus. Tome posse da sua vitória. Tome posse da sua vitória, porque Deus, ele é fiel para cumprir. Deus, ele é fiel para cumprir o que prometeu. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, meus amados.